Todo mundo tem um sonho, quando criança. Alguns querem ser atores, artistas, jogadores, outros querem ser cantores de sucesso. E foi assim com Michael Jackson. Desde muito pequeno, foi introduzido no mundo da música. Ainda em formação, os Jackson 5 eram visados pelos senhores do mundo e mais tarde lhe serviria como mula de seus desejos. E foi assim ao longo de sua carreira. Muito cedo, alcançou o topo do mundo com seu jeito irreverente e único de ser. Não precisa nem dizer que se destacou dos seus irmãos. Mas o Michael mudou diante dos olhos do mundo. Agora ele estava visivelmente se transformando. Com a carreira solo nas paradas de sucesso, virou alvo fácil para os manipuladores do mundo. Os Illuminati estavam de olho. Em 1993, Michael Jackson abriu o jogo ao vivo no programa da apresentadora, Oprah Winfrey. Virou branco por causa de um problema de pele. Será mesmo problema de pele? Ou ele foi obrigado, pressionado a se enquadrar no mundo dos fantoches? Negou sua raça, sua cor, alisou o cabelo e submeteu-se a inúmeras torturas de procedimentos médicos. Ao longo de sua vida, ele queria dizer algo ao mundo. Porém, em sua última turnê, ele iria dizer o que ele era, e o que o transformaram. Antes dele abrir a boca para dizer ao mundo como ele foi manipulado a vida inteira. E o que ele era obrigado a fazer. Michael Jackson foi calado para sempre. Mas ele deixou pistas. Ele revelou os segredos dos Illuminati. Não aceitou, se sentiu no dever de revelar o que há por trás de cada músico que está nas paradas de sucesso. Mataram Michael Jackson. Mas suas mensagens continuam vivas, e cheias de revelações. Michael Jackson tentou nos dizer que eles estavam tentando matá-lo. Mas ninguém acreditou. Ouçam o que a irmã de Michael Jackson revelou ao mundo. Você acha que Michael acha que foi homicídio? Com certeza. Eu disse no começo. E acredito até hoje. Com certeza. Você deve se lembrar que Michael me disse, repetidamente, que ele iria morrer. Que eles iriam matá-lo. Ele dizia isso. E, quando escutei minha mãe gritar que ele estava morto, eu imediatamente disse, quem fez isso? Quem fez isso? Eu não disse, para quê, o que aconteceu, mas sim, quem fez isso, porque ele vivia repetindo isso. E ele não disse apenas para mim, mas também a minha mãe. Ele mencionava isso bastante. E quem o matou? Tem alguns envolvidos. O médico que você está vendo lá, foi o bode expiatório. Isso que ele foi. Apenas um bode expiatório. Então tem pessoas por trás puxando as cordinhas. Sim, absolutamente. Suas músicas estão repletas de mensagens e avisos. Basta analisar com sabedoria. Cada uma delas revela um estágio em que está vivendo. Vejam essa entrevista. Quais as suas respostas às alegações feitas de que você molestou esse garoto? Totalmente falsa. Antes de machucar uma criança, eu cortaria meu pulso. Eu nunca machucaria uma criança. Eu fiquei ultrajado. Eu nunca faria uma coisa dessas. Entenda por que Michael Jackson foi acusado de pedofilia. No clipe Black and White, ele afronta os Illuminati quebrando a simbologia várias vezes. Vejam. Ele quebra os símbolos maçônicos. Essa mensagem diz, negros vão para casa. Entretanto, o 666 está embutido ali.
Essa mensagem quer dizer, a Illuminati manda. O K é a 13ª letra, 11 vezes 3 igual a 33, que é o grau mais alto da maçonaria. Só porque está na imprensa, não quer dizer que é o Evangelho. As pessoas escrevem coisas negativas, porque sabem que elas vendem. Boas notícias não. Eu não quero falar muito. Foi conspiração. Pronto. Eu não vou mais falar nada. Eu nunca vou parar de amar as pessoas, e ajudá-las do jeito que Jesus disse para fazer. Ele disse, continuem a amar sempre, amem. Imitem as crianças, não como um crianção, mas como uma criança. O que muitos não sabem da vida de Malcolm é que ele desenhava. Às vezes ele pegava um rascunho e uma caneta e rascunhava um desenho. Alguns deles ficou em segredos, muitos se perdeu no tempo. É exatamente o que iremos analisar. Alguns de seus desenhos para tentar entender a mensagem que está contida nelas. Os desenhos secretos de Michael Jackson revelam referências ao controle mental. Seu simbolismo é muito revelador. Elas fornecem uma visão rara de suas lutas interiores. Os desenhos estão em linha com outras pessoas que foram vítimas da MKUltra, Kim Noble. Este desenho mostra um rosto sorridente que está ligado a vários fios. Os fios estão conectados com o que parecem ser caixas de comutação. Será esta uma referência à tortura eletrochoque? Além disso, parece haver pequenos chifres crescendo na sua cabeça. Um relógio estranho em que apenas o número 7 está visível. Michael Jackson parecia estar obcecado com esse número particular, que não é uma obsessão incomum de escravos, MK. Esta ilustração descreve o rosto de Michael Jackson e o número 7 acima dele. A metade inferior do rosto está deformada como se estivesse sendo eletrocutada. É esta uma outra referência à tortura eletrochoque. Esta imagem mostra uma visão de raio-x do corpo. De acordo com a fonte original, no campo da arte-terapia, isso podia indicar um possível descompasso entre o corpo, mente e realidade. Em outras palavras, esta imagem pode representar Michael Jackson sendo dissociado de seu corpo e da realidade, o objetivo da programação monarca. Esta imagem é a MKUltra. É tudo sobre o conceito de dualidade e a separação da personalidade. Dos guarda-chuvas que estão em sentidos opostos aos rostos espelhados exibindo emoções opostas. E o xadrez no fundo é uma das pistas mais claras insinuando que Michael Jackson foi submetido ao controle mental. Além disso, partes de seu corpo aparecem pregadas, que é como os escravos MK são programados para sentir. A capa de Blood, onde Dance Floor, de Michael Jackson, é extremamente simbólico. De pé sobre um piso quadriculado maçônico, Michael está vestindo vermelho, a cor do sacrifício. O nome Blood de Dance Floor é uma referência ao sacrifício de sangue no chão maçônico ritualístico. Estamos chegando ao final do vídeo. Mas antes vamos analisar mais um fato assustador onde Michael Jackson está sendo submetido ao controle mental baseado no trauma. Torture é um grande pesadelo misturado com um monte de simbolismo Illuminati de controle mental. Será que o vídeo simbolicamente revelaria a vida secreta dos Jacksons, particularmente do membro mais famoso da família, Michael? A história dos Jacksons reflete tudo o que está de errado com a indústria da música. Jovens talentos sendo preparados em condições cruéis por manipuladores, depois colocados no holofote, para depois sofrerem uma queda violenta. Torture, do Michael foi lançado 2 anos depois que o monumental álbum Thriller fez dele uma estrela internacional. Enquanto o resto dos Jacksons parecia agarrar-se ao talento de Michael para obter um pouco de sua fama e fortuna. Torture descreve o nojento sistema de controle mental Illuminati, que se esconde por trás do glamour e do brilho da indústria. Eles usaram um manequim para substituir Michael Jackson nesta cena. Sim. Ele ainda colocaram um dos seus braços para cima. O vídeo começa com um Jackson em pé na frente de uma linha que o leva para um lugar estranho.
Esta não é diferente da estrada de tijolos amarelos em O Mágico de Oz, que se diz ser o caminho para a programação por manipuladores monarca. Por trás dos óculos, seus olhos explodem, o que implica a explosão iminente de sua mente. A letra do primeiro verso descreve a situação de um escravo MK. Foi em uma rua, tão mal que até mesmo o inferno desertou. Cada passo era um problema para o tolo que tropeçou nele. Olhos no escuro estavam observando, senti aquele súbito arrepio de perigo. Algo me disse para continuar andando. Me disse que eu não deveria ter ido lá. Que diabos é isso? Este rosto confuso é o tipo de imagens usadas para traumatizar e confundir os escravos MK sobre o seu próprio corpo. Muito parecido com outros filmes, MK dos anos 80, como O Mundo Fantástico de Oz e Labirinto. O vídeo mostra como um escravo dissociado percebe a realidade ao ser submetido a trauma. O início da programação é representado pelo escravo entrando em um templo oculto. O escravo está diante da entrada de um templo oculto, completo com 2 pilares e um olho que tudo vê acima. A iniciação na maçonaria é representado pela passagem através de 2 pilares que estão sob o olho que tudo vê. No entanto, os Jacksons não são iniciados em uma fraternidade. Em vez disso, eles são forçadamente introduzidos a um mundo de dor, sob o olho que tudo vê de um manipulador sádico. Dentro do templo, eles são atraídos mais longe por um mágico assustador, o que representa o manipulador. O rosto do manipulador é assustadoramente desfigurado, o que implica, possivelmente, que os manipuladores são eles próprios escravos traumatizados. O escravo, em seguida, cai em um buraco e descobre quem realmente governa o mundo. Observado por um olho no céu literal, o escravo MK é constantemente monitorado pelo seu manipulador. Nada mais se parece com um escravo MK Illuminati, como uma celebridade indefesa presa a uma parede de globos oculares. Tocar um globo ocular é aparentemente contagioso, visto que um olho cresce bem em sua mão. Trauma. Embora existam olhos em todos os lugares, os próprios irmãos estão cegos para o que realmente está acontecendo com eles. Nesta cena rápida, mas altamente preocupante, os irmãos removem suas máscaras para revelar que eles literalmente não têm olhos. Eletrocutado por uma parede elétrica representando a terapia de eletrochoque, uma técnica básica de indução de trauma do controle mental monarca. Mais tarde, uma bela mulher o atrai mais longe no templo. No topo de um obelisco curvado está, mais uma vez, um grande globo ocular que tudo vê. Enquanto ele tenta alcançar a mulher, coisas pontiagudas tentam esfaqueá-lo. O caminho para a programação está repleto de dor e tortura. Logo antes que ele alcance a mulher, ela se transforma em um louco mascarado rindo histericamente. O verso de Michael Jackson explica como um escravo fica atraído para um mundo de dor. Ela subiu a escada para lugar nenhum, um quarto que para sempre vou lembrar. Ela falou como se eu devesse conhecê-la. Diga-me, qual é a sua dor ou prazer? Cada pequena coisa que você encontra aqui, é simplesmente pela emoção que você persegue, solidão ou coração em chamas. Estou aqui, para servir a todos os mestres. Estou aqui para servir todos os mestres. É o tipo de coisa que um escravo MK está programado para pensar. O escravo acaba em um nível ainda mais profundo de programação. Ele encontra-se em um cenário que é feito sob medida para induzir trauma, com teias de aranha gigantes e esqueletos pendurados pelos braços. Lá, os Jacksons se transformam em esqueletos fazendo seus passos de dança famosos. A programação transforma os Jacksons em esqueletos dançantes, animados pela mágica dos manipuladores. Isso é o showbiz para você. Somos, então, tratados com o símbolo clássico de narrativas relacionadas com o MK. O escravos MK quebrando o vidro ou espelho, para representar a fratura de sua personalidade. Cada irmão sucessivamente quebra o vidro, suas personas são simbolicamente fragmentadas após dissociação e trauma intenso. Depois da tortura e da programação, os irmãos estão prontos para voltar ao mundo real e ser escravos da indústria.
Após a programação estar concluída, um raio cai e reabre a porta para o mundo real. Nunca se esqueça que eles substituíram Michael Jackson com um manequim de cera, porque ele não queria aparecer no vídeo. Sim. Embora eu tenha certeza que os produtores quiseram que o Michael Jackson real aparecesse no vídeo, ele ser substituído por um boneco é tragicamente apropriado, visto que Michael é o único que acabou nos níveis mais profundos de programação. Conclusão. Torture é uma daquelas produções que quase parecia estar amaldiçoada. A canção foi evitada pela crítica. E a filmagem do vídeo foi uma experiência difícil e dolorosa, que foi boicotada por Michael e Jermaine Jackson. O vídeo até mesmo levou a empresa de produção ir à falência. Torture foi, no entanto, um protótipo dos vídeos de música modernos cheios de imagens MK. Ele apresenta artistas retratados como escravos do que são atraídos para um mundo assustador cheio de trauma e simbolismo Illuminati, dando aos espectadores a sensação de que eles estão assistindo a algo errado e ruim. Torture é sobre a elite oculta simbolicamente revelando o que realmente aconteceu com os Jacksons a portas fechadas. E foi literalmente uma tortura.